Olá, pessoal. Dando continuidade à nossa aula de aplicação da pena, bom, estávamos falando de atenuantes. Então, o juiz ele vai verificar qual das circunstâncias atenuantes ou agravantes é preponderantes para que ele aumente ou diminua. Na hipótese de concurso, ou seja, quando eu tenho agravantes e atenuantes, ou ele vai aumentar de 1/8 ou ele vai diminuir de 1/8, sempre levando em consideração nos termos do artigo 67, qual é a circunstância mais preponderante, beleza? Preponderante. Então, ele vai fixar a pena intermediária. Fixada a pena intermediária, ele passa para a terceira fase do processo dosimétrico, que é o estudo das causas de aumento e diminuição de pena. Pessoal, como é que você reconhece uma causa de aumento ou de diminuição de pena? Por quê? Elas podem estar tanto na parte geral, exemplo, tentativa. A tentativa é uma causa geral de diminuição de pena. Como elas podem estar na parte especial do Código e até mesmo em legislação penal extravagante. Então você vai reconhecer uma causa de diminuição de pena, uma causa de aumento de pena, quando ela vier em frações, porque o legislador ele fixou o aumento e a diminuição em frações. Então, a título de exemplo, se você pegar lá o artigo 157 do Código Penal, crime de roubo, nós teremos várias causas de aumento de pena. Nós temos a do parágrafo 2º, por exemplo, que a pena é aumentada de 1/3 até a metade, quando, por exemplo, o crime de roubo ele é cometido em concurso de pessoas. E nós temos também outra causa de aumento de pena, no parágrafo 2º-A, inciso 1º, que a pena será aumentada de 2/3, olha a fração, quando o crime de roubo for praticado com emprego de arma de fogo. Então, percebam que as causas de aumento de pena, elas sempre vêm em frações. Beleza? Então, o juiz vai fazer o quê? Ele vai verificar tanto as causas de aumento como as causas de diminuição de pena. Ele vai lá analisar e separar. Depois, ele vai verificar se as causas de aumento ou de diminuição estão na parte especial. Se todas estiverem na parte especial, ele vai poder aplicar o disposto no artigo 68, parágrafo único. Olha o que nós temos aqui no artigo 68, parágrafo único do CP. No concurso de causas de aumento ou diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo todavia a causa que mais aumente ou mais diminua. Então, vou pegar aqui um exemplo. Se nós pegarmos, como eu falei, o artigo 157 do Código Penal, crime de roubo, eu tenho uma causa de aumento de pena lá no parágrafo 2º, de 1/3 até a metade. Tá? E tenho outra causa de aumento de pena que está lá no parágrafo 2º-A, inciso 1º, a pena aumentada de 2/3. Como eu tenho duas causas de aumento de pena, o juiz ele pode, dependendo da culpabilidade do acusado, aumentar primeiro uma, depois aplicar outra, então tem uma aplicação cumulativa, ou então ele pode vir aqui no parágrafo único do artigo 68 e aplicar somente a que mais aumente, que no caso é a do parágrafo 2º-A, que aumenta de 2/3. Então, na parte especial, o juiz tem essa possibilidade de aplicar somente uma causa de aumento, desde que seja a que mais aumente ou que mais diminua. Beleza? Agora, se as causas de aumento e de diminuição de pena estiverem na parte geral, ou uma está na parte geral, outra está na parte especial, o juiz vai ter que aplicar cumulativamente cada uma delas. E como é que ele faz? Primeiro ele aumenta, para depois ele diminuir. Então, vamos dar um exemplo. Se eu tenho um roubo praticado por concurso de pessoas tentado, então, vai incidir a causa de aumento de 1/3 até a metade, o juiz vai aumentar a pena intermediária de 1/3 até a metade, depois ele vai diminuir, porque a tentativa é uma causa de diminuição de pena, que também é de 1/3 até a metade. Deu para entender? Beleza? Jóia. Tá. Agora, olha a questão interessante, é a do roubo. Inclusive,
é súmula 443 do STJ. Diz assim, o aumento da pena exige fundamentação concreta. O aumento da pena do crime de roubo no parágrafo 2º exige fundamentação concreta. O que quer dizer isso? Que o juiz não pode levar em consideração apenas um número de causas de aumento de pena lá do parágrafo 2º. Ele tem que analisar cada uma causa de aumento para ele, de forma fundamentada, ele aumentar de 1/3 até a metade. Então, se o juiz pega, não, eu tenho 2 causas de aumento lá do parágrafo 2º, então vou aumentar de metade. A simples menção, o número de causas de aumento, não vai permitir, tá certo? Olha aqui, eu trouxe para vocês, eu peguei esse trecho aqui de uma sentença, vou ler aqui rapidamente para vocês, como é que ficou na prática a dosimetria de uma pena. Tá? E claro que a gente vai comentar. Então vou ler aqui, não sei se está muito pequeno, mas qualquer coisa, esses slides estão disponíveis no portal para vocês. Tem assim, ó, tendo por base as considerações acima expedidas, que são majoritariamente favoráveis ao acusado e com amparo no artigo 68, fixo-lhe a pena base em 5 anos de reclusão e 60 dias multa. Isso aqui para o crime de roubo. Fixando o valor do dia multa no mínimo legal. A gente vai explicar depois como é que é fixada a pena de multa. Fiquem tranquilos. Examinando os artigos 65 e 61 do Código Penal, vislumbram a incidência de atenuantes previstas no artigo 65, inciso 1, que é a menoridade, 3D, confissão, razão pela qual reduzo de 3 meses por cada uma delas. Pessoal, aqui houve um equívoco por parte do legislador, do julgador, porque o legislador não fixou o mínimo, porém, vem se entendendo que é no mínimo 1/6 da pena fixada, a pena base fixada. Então, seria 1/6 de 5 anos. Então, aqui o juiz diminuiu pouco. Tá? Então, aqui já poderia ser passível de um recurso. Mas, de toda forma, ele diminuiu 3 meses para cada uma dessas atenuantes. Beleza? Aí ele continua. Bem como verifica a incidência da agravante prevista no artigo 62, inciso 1º do CP. Dirige a ação dos demais agentes. Então, o cara é o chefe, pela qual aumento a pena de 6 meses. Pessoal, aqui houve um equívoco, um erro grave. Nós vimos que primeiro você não diminui para depois aumentar, nem vice-versa. Aqui o juiz deveria ter analisado qual das circunstâncias prepondera. E nós já vimos que a menoridade, ela sempre prepondera sobre qualquer agravante. Então, aqui o correto seria o quê? Era o juiz diminuir a pena base em 1/8, porque a circunstância do artigo 65, inciso 1º, prepondera sobre a do 62. Então, houve um equívoco aqui nessa dosimetria. Aí ele continua. Inexistem causas de diminuição de pena incidentes ao caso, porém, constata a configuração de causas de aumento. E aí ele fala, o artigo 157, parágrafo 2º, inciso 1, 2, né, o 1 até está revogado, vamos tirar o 1, 2 e 5, pelo qual aumento de 2/5 ante a quantidade de agentes envolvidos, o número de armas utilizadas na ação e o tempo da restrição da liberdade das vítimas. Aqui, ok. Aqui o juiz ele pôde aumentar acima de 1/3, porque ele não levou em consideração apenas o número de causas de aumento, ele fundamentou de forma concreta. Tá? E aí ele fala, assim, totalizando em 7 anos de reclusão e aplicando o mesmo aumento para a multa, 84 dias multa, fixado o valor do dia multa no mínimo legal. Então percebam que o juiz, aqui nessa situação, ele se equivocou porque ele primeiro diminuiu, considerando as atenuantes, para depois aumentar. Ele não deveria fazer isso. O 67 é bem claro, ele tem que verificar qual é a circunstância preponderante para diminuir ou aumentar uma vez só. Mas, no reconhecimento das causas de aumento, ele aplicou de maneira correta a súmula 443 do STJ e ele fundamentou de forma concreta, o aumento do parágrafo 2º do artigo 157. Beleza, gente? Então, vamos lá, só para a gente recapitular. Pena base, artigo 59. Pena intermediária, artigo
61 a 66 e causas de aumento de pena e diminuição de pena na terceira fase. O importante para a gente concluir a nossa aula, tá? Nós vimos que na primeira fase o juiz não pode fixar nem abaixo nem acima do mínimo legal. Na segunda fase, idem. Na terceira fase, ele pode. Então, na aplicação de causas de aumento ou diminuição, a pena pode ficar abaixo do mínimo legal ou acima do máximo legal. Joia? Tranquilos? Então, até a próxima aula, nós estudaremos regime inicial de cumprimento de pena. Até lá!